Olá para você! Seria bom dia, seria boa tarde, seria boa noite, ou quem sabe, em inglês. Aí eu vou deixar para a doutora Esli te dar essas boas-vindas. Hello, hello, hello! Nós estamos aqui juntinhas, uma semana assim, ó, passou voando. Na semana passada, a doutora Esli explicou muito claramente, né, que a gente vem falando sobre algumas coisas que, como casal, que não se deve fazer com o cônjuge de jeito nenhum. E aí, na semana passada, entramos no fato daquilo que se deve fazer com o cônjuge. E, obviamente, claramente, apesar de ser uma coisa que a gente pode dizer que é óbvia, mas a doutora Esli começou a destrinchar para a gente que não é tão óbvia assim no fato de acontecer, porque não acontece como deveria, que é orar junto como casal, né, doutora Esli? Nem todo Amém. mundo está orando junto como casal, não, né? Não, o pessoal não aprende a fazer isso, né? A gente não insiste nessa importância, né? Tem alguns casais que fazem isso naturalmente, mas muitos, né, oram em família, oram na hora do almoço, oram na reunião de oração, oram na igreja, né, oram com as irmãs, oram com os irmãos, Oram até sozinhos, oram até nos seus sozinhos, propósitos. devocional, não sei o que mais, nos seus propósitos, mas não oram juntos como casal. E é isso que nós estamos falando aqui. Porque semana passada eu falei muito claramente, isso cria intimidade, não só intimidade com Deus, mas cria intimidade com o casal. Que quanto mais próximos a Deus nós estivermos, mais próximos um ao outro nós também vamos nos tornando na oração, porque a oração é uma relação de intimidade. Porque a gente abre o coração, né, Marcela? A gente fala das coisas, das nossas necessidades, a gente fala de como é que o nosso coração está se sentindo, como é que a gente também se comove com o sofrimento, as dificuldades de outras pessoas, nós intercedemos, né? Às vezes a gente às vezes não tem nem palavras, né? Às vezes a gente só faz chorar diante do Senhor, a gente às vezes até ora até em silêncio, porque não tem Não tem palavras. palavra. E outras vezes a gente canta, se regozija e salta e pula e não sei o que mais. Então, isso vai criando uma intimidade no casal, e isso é uma coisa que pode proteger muito a relação conjugal e os nossos casamentos. E eu falei também, você quer saber algumas razões? Eu falei também que a gente deve orar, porque a oração muda as coisas. Você sabe que João Wesley dizia, ele foi o fundador da Igreja Metodista, né? Dos cristãos que se tornaram, vieram a ser conhecidos como metodistas, porque ele era muito metódico, né? Apesar de que ele era um pastor anglicano, nunca teve intenção de formar uma outra igreja, mas ela surgiu depois, especialmente depois da morte dele. A gente era chamado de metodista de uma forma até pejorativa, sabe? Porque ele realmente era muito disciplinado. E ele, inclusive, assim, não ordenava um pastor que não jejuasse quartas e sextas até as 4 horas da tarde. Olha, Porque para ele era fundamental, não só a oração, como também o jejum. Porque ele dizia assim, que Deus não faz nada no mundo sem a oração e faz tudo através disso. muito bom, Forte, né? forte. Então, se Deus decidiu que Ele quer as nossas orações para que as coisas aconteçam, vamos orar, gente, porque nós temos uma palavra de Deus que, né, que se a gente pedir, Ele vai nos dar. Ele vai dar. Né? Que se a gente bater na porta, a porta vai abrir. Se a gente procurar, nós vamos achar. Então, vamos correr atrás, especialmente com as nossas famílias, nossa relação conjugal. Você sabe que a oração não só muda as situações, ela muda também a gente. Eu sou transformada pela Boa. oração. Porque pensa numa peneira clara que é o Espírito Santo, né? Com tanto amor, com tanto carinho, com tanta compaixão e com tanta acuidade, com tanta, você é tão certeiro, né? Nas coisas que vai modificando dentro de nós. Se a gente se abre diante de Deus em oração, né? Isso vai me mudar. Às vezes a gente na relação do casamento, sabe, Marcelo? A gente quer mudar o Vamos dar outro. o outro. É. Eu posso te dizer uma coisa, que eu tenho 30 anos tentando fazer isso e não funciona. Eu vou fazer essa pergunta para você que todo mundo faz. Alguém muda alguém? É possível? Não. Sabe, até Deus derrubou Paulo, né, o apóstolo Paulo, do cavalo, né? E realmente ele só respondeu porque ele quis.
né? Ele levou um É susto verdade. danado, imagina, né? Mas ninguém muda ninguém. Então, nós precisamos da oração, porque o Espírito Santo, sim, pode trabalhar na vida das pessoas. E, às vezes, é mais importante eu mudar, e na minha mudança, muitas vezes isso introduz mudança também na relação da família, na relação do casamento. Não é garantia que o outro vai mudar, mas eu mudar para me tornar uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus é bom, seja o que for, seja por qual seja a razão. Então, uma segunda razão que a gente deve fazer em relação a isso também tem a ver com o fato de que não só muda as situações, muda a pessoa, muda quem ora, né? Muda quem intercede. A gente se comove e se compadece por quem a gente está orando, inclusive pela gente, às vezes. Também move a mão de Deus de forma redentora no mundo. O Senhor não quer estabelecer o seu reino na terra? Quer sim. Não é da vontade de Deus que ninguém pereça, é a vontade de Deus que ninguém pereça. Nós temos bilhões de pessoas na face da Terra hoje e muitas, milhões, 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 milhões que nunca ouviram o nome de Jesus. Ainda, parece mentira que no mundo de hoje, com internet e tudo, com Eu vou lhe rádio, com dizer, televisão, com informação tudo. quentinha, porque eu estava dando um giro cristão esses dias, são pelo menos 3 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar sobre o Evangelho. Olha só, tá aí. Números Né? recentes de agora, de uma E aliança de agora, missões. nós temos ferramenta para isso, né, Marcelo? Uhum. Além da eletricidade, tem inclusive eletricidade, né, energia solar. Quantas Bíblias agora são Bíblias solar, né, em que as pessoas podem ler a Bíblia pela energia solar. Tem uns aplicativos tão fantásticos assim, né? Então, hoje nós temos internet, nós temos a rádio, temos televisão, temos milhões de formas, né? Além da gente mesmo, né? Uhum. Poder pregar o evangelho. Então, a oração é o que vai mover a mão de Deus da forma redentora. Quantos anos e anos e anos e anos e anos e anos, séculos, inclusive, que as pessoas têm orado, né, pelo Oriente Médio, por esses outros países considerados, né, de fechados ao evangelho, e agora a gente está começando a ver o fruto, né? A É gente está verdade. vendo esses reavivamentos em países que eram anteriormente completamente fechados. Continuam fechados, só que Deus está falando, né, em oração, está falando em sonhos, né, em visões. Impressionante as coisas que o Senhor. Nós estamos assim na cúspide de realmente de um reavivamento como nunca vimos na Como Terra. nunca Então, vimos antes. É isso aí, também creio. agora eu vou te contar uma coisa que a oração conjugal faz, que ninguém fala, mas que é verdade. A oração juntos, como casal, melhora a relação sexual. Olha aí, gente. É. E A tem gente que relação acha que é desassociado, né? Meio que, fosse profano, e não é, tudo é santo, né, Edili? não é santo, a relação, né? A gente não deve manchar justamente né, o nosso leito matrimonial, né? Mas o leito matrimonial é sagrado, maravilhoso, né? E é uma coisa muito interessante, porque na medida em que a gente tem aí eu fico arrepiada, tem uma relação, né, mais íntima com o Senhor e uma relação mais íntima um com o outro, a nível emocional e espiritual, a nossa relação física de intimidade também vai crescendo. Né? Porque a gente tem vontade de agradar a outra pessoa, a gente se coloca no lugar do outro e quer fazer aquilo que agrada, né? O bem-amado, a bem-amada, né? E isso são coisas... E a relação sexual é a coisa que a gente só faz isso com nosso esposo, né? Com a nossa esposa, não é uma coisa que a gente sai por aí repartindo, né? Eu posso conversar, bater papo, tomar cafezinho com minhas amigas, com minha família, com quem for, até com pessoas estranhas, às vezes, que eu preciso entrevistar, ou pacientes, alguma coisa assim, mas a relação sexual não, isso aqui assim, é privado, eu e meu marido, né? E a intimidade com Deus, a intimidade emocional, a intimidade da oração leva também a uma maior intimidade sexual. Ninguém fala disso, mas eu como sou meio assim, papa na língua, você já me conhece, né? Eu falo mesmo. E é verdade, eu acho que assim, tem etapas impressionantes, lindas, né? De como a relação sexual também pode espelhar, né, a nossa relação de intimidade com Deus e um com os outros. E muitas vezes também é nessa intimidade que vai se desenvolvendo com a oração que a gente também aprende a melhorar a relação, de ter o cuidado com a outra pessoa. Né? Quantas pessoas entram na relação do casamento tendo tido experiências
de abuso sexual na infância, né? De experiências assim, feias com pai, com mãe, que, né, criaram dificuldade de criar intimidade, de confiar na outra pessoa, né? Traição de namorados, de namoradas, de paqueras e não sei o que mais. E quando a gente vai orando e a pessoa sabe que a gente está sendo honesta diante de Deus, a confiança cresce, né? E a entrega cresce. E isso é muito bonito, né? Então, isso é uma das coisas que ninguém fala, mas que é verdade. Eu posso testemunhar disso, né? Como a relação sexual melhora, né? Quando a gente A tem uma partir da oração. intimidade maior da oração. Uma pergunta, Isli. Os filhos que veem os pais orando juntos como casais, são impactados, eu não estou dizendo apenas impactado no âmbito espiritual, que eu digo assim, vamos orar e ele vai ser curado, vamos orar e cadeias serão quebradas, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo filhos impactados, obviamente, claro, no âmbito espiritual, porque somos seres espirituais, mas impactados no sentido comportamental, de trazer para si também uma relação íntima com a oração? Eu acho que, sem dúvida, né, Marcela, porque a oração, né, assim, os filhos são profundamente obedientes e eles obedecem muito mais às nossas ações do que às nossas Nossas palavras. falas. Apesar de que a gente fala, e a gente ensina, e a gente sabe que é verdade, porque a palavra de Deus nos ensina, nos diz que as palavras têm o poder de vida e morte, né? E as palavras da oração, que nós entendemos que devem ser palavras de vida, né? Então, os filhos, as filhas que nos vêm orando, veem as nossas palavras de vida, um pelo outro também, né? A nossa preocupação, nosso cuidado com a nossa família, da gente ter um tempo de oração. A Susana Wesley, hoje eu tô toda metodista, assim, vocês sabem que minha formação foi essa, né? É Original. metodista, né? E a Susana Wesley teve 19 filhos. 19. Eita! 19. E dois ficaram muito famosos, o John Wesley e o Carlos, né, Charles Wesley. O Charles pelos hinos, especialmente, né, e o John pela pregação, o João, né. Ela orava o dia inteiro, mas ela tinha uns costumes bem interessantes. Então, os filhos já sabiam que quando ela levantava o avental e cobria a cabeça dela, ela estava em oração. Ai, 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 de De quem quem interrompesse. perturbasse ela quando ela estava em oração. Também, né, mesmo tendo 19 filhos, ela gastava 1 hora por semana com cada um. Nossa! Um. Ela pegava uma, ensinava a Bíblia, né, ensinava a ler, oravam juntos, não sei o que mais para lá. E ela, casada com Samuel Wesley, né, que também era pastor. Então, assim, era uma família de muita oração. Você sabe que dizem que quando você visita o lugar onde João Wesley orava, lá na casa dele, que até hoje você sente e percebe, ali naquela lajota gasta pelos joelhos dele, você sente ainda a presença de Deus, né? Glória a Deus. Então, quando os filhos veem que os pais também oram juntos, né? Eles aprendem a orar juntos, eles aprendem que isso é uma coisa importante. Eles se sentem mais seguros e mais amparados, porque sabem que os pais têm uma preocupação tão grande com eles que estão orando por eles, né? De amparar, de cuidar, de proteger, de se preocupar, inclusive de levar em oração até os detalhes, né? As notas dos meus filhos, não só para reclamar com Deus que meus filhos não estão fazendo as coisas, né? Mas realmente de levar ao trono de Deus as necessidades que os meus filhos têm, né, de crescimento, né, de realmente de se desenvolverem, né, como seres humanos, né, que possam se parecer também com o Senhor Jesus. E eu acho que tem mais uma outra coisa importante que a gente às vezes esquece, né, mas esse assim até as pessoas falam, uma das razões mais importantes da oração do casal é a concordância. Uhum. O que foi que Jesus dizia? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, 2. Uau. Dois. Então, quórum mínimo, 2. Casal, só tem 2. Dois. Né? Então,
É uma das razões pelas quais eu acredito que o inimigo batalha tanto para desfazer casais, desfazer os casamentos, especialmente casamentos cristãos e de pastores, né? Porque hoje nós Uhum. estamos vendo um nível de divórcio entre pastores que nos Enorme. preocupa realmente, né? É o poder da concordância, porque o poder da oração, né, da concordância de um casal é uma oração muito forte, sabe? É uma oração que perturba o reino das trevas, né? Com justa causa. Por quê? Porque a gente está orando realmente e criando situações, né, que vão permitir, né, o estabelecimento do reino de Deus e não o estabelecimento do reino das trevas. Então, esse poder da concordância, nem que seja apenas dizer amém, né, é muito forte. Então, mais uma razão pela qual a gente deve estar orando juntos. Você quer saber como é que a gente vai fazer isso ou a gente deixa para a semana que vem? Eu já iria fazer essa pergunta para deixar com água na boca para a semana que vem, porque você já disse que a gente precisa orar, que é importante. Deu várias razões pelas quais é importante orar junto. Então, nessa altura do campeonato, quem não é bobo não é nada, já está com o coração pulsando ali, dizendo: ok, já entendi, sou boa aluno, sou boa aluna e vou orar junto. Mas fica a pergunta: como? Pois Como eu tenho se umas ideias. estabelece esse tempo, esse momento de oração? Tá curioso, tá curiosa, né? Semana que vem tem mais podcast, né, doutora Esli? Tem mais pede, porque sem sanidade não tem santidade. E a oração é uma das coisas que maior sanidade traz aos nossos corações. Então, fica ligado, perto semana que vem não. Beijo.